Olá, família! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Nesse vídeo, a abordagem sobre esse tema terá uma abrangência geral, apenas como uma apresentação da importância desse tópico. Mas você que acompanha esse programa, já está previsto em nosso roteiro didático vídeos específicos com abordagem também específica sobre cada uma das feridas emocionais. Então nós vamos nos aprofundar realmente sobre essa complexidade, porque é aqui que começa a nossa cura. É claro que à medida que a gente vai avançando na compreensão sobre como nos tornar um ser pleno através de uma mente próspera, a nossa mudança já começa a acontecer. Lógico, porque toda compreensão, toda clareza, todo conhecimento, toda expansão já te tira do teu estado original. Já te leva para um degrau mais alto no nível da sabedoria. Bom, então a gente vai falar sobre feridas emocionais e aí uma ferida emocional é uma manifestação emocional ou já física através da somatização daquilo que vivenciamos e atribuímos a essa experiência grande importância. E de forma inconsciente, nós carregamos isso em nossa vida. A ferida emocional, o bloqueio, o trauma que nós carregamos e que nos impede de avançar, eles foram gerados diante de uma experiência externa que vivenciamos. Sempre é uma experiência externa e que teve um forte impacto emocional em nossa vida. Uma outra forma dessa ferida, desse bloqueio, desse trauma se fazer presente em nossa vida é através do acúmulo de experiências, que de tanto se repetir, tornou-se uma ferida emocional. E que hoje isso se manifesta através do medo, da insegurança, da angústia e de muitas outras formas. Inclusive, se manifesta no corpo físico, trazendo limitações e paralisando a nossa vida. A primeira coisa relevante sobre esse tema, feridas emocionais, não é a experiência traumatizante em si. Isso é um tratamento que a gente tem que trabalhar com um psicólogo, não é um terapeuta, é um psicólogo. Mas por que eu falo que não é a experiência em si não é o ponto principal? Porque a estrutura do ser humano é capaz de suportar traumas. A questão fundamental aqui é o significado e a importância que você deu à experiência que você teve. Inclusive no vídeo anterior nós já começamos a falar dessa forma, né? E aqui eu quero até indicar um livro imenso na mensagem que traz, que é um livro transformador. Esse livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor E. Frankl, fala das experiências desse autor, que é um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Depois ele se tornou um médico psiquiatra. Mas nesse livro contém uma frase que resume muito sobre mentes prósperas. A frase é: a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Bom, primeira coisa, eu recomendo esse livro para quem realmente tem o hábito da leitura, para quem realmente começa um livro e termina, vai até o final, porque esse livro ele é um relato de guerra e te leva ao inferno da guerra, e você só tem o gostinho do céu quando você termina a leitura do livro. E segundo, por que eu digo que essa frase resume muito mentes prósperas? Porque para você conquistar uma mente próspera, para você conquistar a plenitude do ser, você precisa desnudar a sua alma. E é assim que você pode curar o que precisa ser curado, é assim que você pode liberar os bloqueios que precisam ser liberados. E é exatamente como o autor do livro fez, deixando de ser simplesmente a referência como um sobrevivente de Auschwitz, como se isso já fosse pouca coisa, e tornando-se principalmente uma referência como um renomado médico da neuropsiquiatria, inclusive fundador da logoterapia e da terceira escola vienense da psicoterapia. As feridas emocionais, conhecidas como abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça,
elas serão abordadas em vídeos independentes, para que a gente traga mais informação sobre cada uma dessas feridas, em um roteiro bastante organizado e dentro da proposta, que é fazer uma abordagem curta, porém profunda. Pensa bem, tudo o que vivemos, desde o útero de nossas mães, passando pelo nascimento, primeira infância, pré-adolescência, adolescência e até a fase da juventude, tudo isso tem informação que está armazenada em nossas mentes. Sejam experiências conscientes ou inconscientes, esse registro foi feito e está armazenado em nossa mente. Só que o acesso ao inconsciente, ele não acontece quando a gente quer. Ele acontece quando a gente está pronto para mexer nessa caixa preta. Sabe quando você senta em um divã e você mesmo tem uma indagação ao final da sua narrativa? É quando você está pronto para falar sobre o seu sofrimento. E o primeiro questionamento que você faz é: eu não sei de onde vem essa angústia, eu não sei de onde vem essa aflição, eu não sei por que eu sinto isso. Pois é, a origem é justamente não a experiência traumatizante em si, mas sim o significado que você deu a essa experiência traumatizante que você viveu. E é isso que está armazenado no inconsciente. A mente, como um mecanismo de defesa, coloca esse trauma para debaixo do tapete, para a gente não colocar foco exatamente nisso, para que a gente tenha oportunidades de viver, de seguir a vida. No entanto, em algum momento, quando nós estivermos prontos, nós vamos ter de enfrentar esses espinhos do passado, essas feridas emocionais, e ressignificar essa importância que nós demos àquela experiência traumatizante e possivelmente dolorosa. As manifestações das feridas emocionais são muitas, e mesmo respeitando a particularidade de cada indivíduo, porque os sintomas eles se manifestam de forma diferente em cada pessoa. Mas uma coisa é igual: quem está ferido emocionalmente sangra em cima de quem não o cortou. Nós precisamos colocar a nossa vida emocional em ordem. Nós precisamos falar sobre educação emocional. Nós precisamos incentivar as pessoas a cuidarem de suas mentes, de suas emoções. As dores da alma são muitas vezes muito piores do que as dores do corpo físico. Perceba a importância da gente falar sobre o que a gente guarda dentro de nós e que nos machuca. Porque a ferida emocional, ela costuma ser a base para muitos transtornos, depressão, ansiedade, às vezes até a combinação de transtornos. Essas feridas que nascem na nossa história e acabam por fazer com que nós tenhamos uma forma patológica de reação, claro, porque nós estamos inundados de pensamentos tóxicos. E esses pensamentos, eles desencadeiam uma substância química no corpo físico. E isso faz com que altere o nosso sistema biológico. Isso derruba a nossa imunidade, derruba a nossa autoestima. E isso possibilita a chegada de doenças. Então é preciso falar sobre isso. E a partir de agora, quando vier um pensamento ruim, pratique o que o professor Augusto Cury diz como DCD. D. Duvide que a situação é tão ruim assim. C. Critique a sua atitude de reforçar que a situação é caótica. D. Decida fazer diferente. É importantíssimo avaliar de onde vêm essas feridas emocionais, como nascem essas feridas da alma, para que a gente conheça a natureza delas e para que eu possa colocar foco naquilo que eu preciso trabalhar. Isso é o mais importante. O importante é você se observar, é você refletir. Talvez você usar um caderno como recurso e registrar: hoje eu senti raiva. E o que me gerou a raiva foi esse gatilho. Você vai mapeando a sua mente, você vai se conhecendo profundamente. Não é o psicólogo, o psiquiatra
que vai curar você. Os remédios, inclusive, eu não sou contra. Se nós estamos na matéria, nós precisamos dos recursos da matéria, mas os remédios, eles não alcançam a raiz do problema. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se você chegou até aqui, se você está acompanhando o programa Mentes Prósperas, se você se propõe a refletir sobre cada um desses temas, você está no caminho natural de começar a cavar as suas camadas internas, buscando limpar as informações que movimentam a sua vida. Isso é importante. Nada é em vão. E eu quero finalizar esse episódio convidando você a refletir sobre o tema feridas emocionais. Já, inclusive, alertando que todos nós temos algum tipo de ferida emocional, principalmente sabendo que a base dos problemas desaguam sempre em nossos pais. Nós com os nossos pais, nossos filhos conosco, nossos pais com seus pais, e assim é. Virou, mas deságua ali nos pais. Isso é fato. Eu quero deixar uma frase que inclusive está no livro Em Busca de Sentido. A frase é: quem tem por que viver pode superar qualquer como. Vou repetir. Quem tem por que viver pode superar qualquer como. É com essa frase que eu finalizo, torcendo muito para que você aproveite todas as oportunidades de refletir, de se autoanalisar, para se transformar e trazer mais aceitação, mais leveza, mais alegria e mais abundância para a sua vida. Não esquece de uma coisa, para você chegar no pós-doutorado, você precisa passar pelo jardim da infância. O caminho é sempre o da reflexão, porque é mudando o meu mundo interno que eu transformo a minha realidade. A você, muita gratidão por sua companhia, por acompanhar esse programa. E se Deus quiser, nos veremos na próxima quinta-feira, ao 12:20. Um beijo e até a próxima.